Tem muita coisa acontecendo no mundo nerdístico nesse exato momento. E se já é difícil pra gente, que tem um canal no YouTube, acompanhar tudo que tá rolando, imagina pra você, que tem que lidar com as responsabilidades do dia a dia. Por isso, hoje a gente reservou um monte de notícias super legais pra trazer e deixar você atualizado no vídeo de hoje. Editor, roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Galera, como eu mencionei ali no teaser, tem muita coisa legal saindo. Tá saindo informação da Marvel, da DC, do elenco de Street Fighter. O mundo nerd, cara, nunca teve tanta notícia acontecendo ao mesmo tempo. Porém, a gente sabe que nem tudo é oficial. Por isso, hoje, a gente fez um compilado de algumas das maiores notícias do mundo nerd que estão saindo. Tem teoria, tem rumor, tem filmes sendo gravados sem roteiro. Então, a gente preparou uma coisa bem legal. Mas antes, né, vamos seguir com o nosso ritual. Então já deixa o like, compartilha com os amigos, que está ajudando demais o nosso canal. E, claro, caso você ainda não seja um inscrito, já segue a gente e aproveita e clica no sininho para receber as notificações. E já que vai se inscrever, segue a gente nas outras redes também. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Dark Wolf. Galera, em 2022 estreou uma série chamada Terminal List. Tá? Inclusive é o Chris Pratt que é o ator principal da série, o que faz o Star-Lord, o Senhor das Estrelas. E, inclusive, essa série ela veio derivada de um livro que foi lançado em 2018. Só que, olha que coisa interessante, a série traz a jornada, né, do final de uma missão do oficial James Reese, quando decide voltar para casa após a missão, onde tudo deu errado. E ele se vê no meio de uma conspiração, envolvendo a CIA, mercenários, então tem muita coisa legal e vale muito a pena. A série tem apenas 8 episódios e uma única temporada. E quando a série acabou, eu confesso pra vocês que eu virei órfão dela, porque, cara, pra quem curte uma série estilo anos 90, sabe, de conspiração, ação, um protagonista casca grossa, uma equipe top, cara, essa série é muito boa. Mas, no final de agosto agora, estreou um prequel dessa série, chamado Dark Wolf, ou Lobo Negro, onde conta a história de um dos personagens que a gente vê em Terminal List se tornando um agente da CIA, né, e passando por diversas provações, e claro, se tá envolvido com a CIA, tá no meio de conspiração, tá no meio de rumor, então a série se desenrola de uma forma muito legal, e os eventos de Dark Wolf, eles acontecem antes dos eventos de Terminal List. Inclusive, para quem for assistir, a série também está disponível na Amazon. Saiu essa semana, e quando eu digo essa semana, hoje eu tô gravando domingo, dia 28/9. Então, saiu tecnicamente na semana passada para quem vai assistir esse vídeo. Ela tem 7 episódios e, galera, vale muito a pena. Só que eu recomendo a vocês, já que vão assistir, assiste primeiro o Terminal List, porque aí vocês vão ficar surpresos e confusos como eu fiquei na hora de assistir esse prequel. E, cara, o Tyler Kitsch, que é o ator que interpreta ali o personagem principal, cara, ele tá insano nessa série. Então, assim, pode assistir sem medo. Se você é fã de ação, conspiração, envolvendo ali exército, CIA, cara, só vai. Vai de coração aberto que a série vale muito a pena. Galera, tem muita coisa acontecendo no mundo Marvel. Então, para começar, já vamos falar um pouco sobre o Homem-Aranha Brave New World, né, que é o novo filme do Homem-Aranha que estreia ali em 2026. Já está bem avançada ali as partes das produções, nem sei se chegaram a finalizar. E, cara, a gente já tem aí confirmado, né, que uma das pontas soltas do Homem-Aranha de Volta ao Lar vai aparecer ali como um vilão, que é o Escorpião. Então ele já tá ali no casting, né, já vai participar. Um outro ponto é que o ator Tom Holland acabou sofrendo um acidente no set. Imagino que na hora de fazer uma das cenas, né, ele acabou tendo uma concussão. Então ficou interrompida as gravações por um período, tá? Mas ele já tá legal, já tá ok. E apenas deu uma atrasada ali nas gravações. Muitos rumores estão apontando que a gente vai ter personagens como o Hulk do Mark Ruffalo, né? Inclusive ele já tá confirmado no casting, só que ainda não sei se a gente vai ter o Hulk ou só o Mark Ruffalo. Já está confirmado que o Jon Bernthal vai participar do filme também como Justiceiro. Há quem diga que o Charlie Cox
pode aparecer como Demolidor e talvez o Vincent D'Onofrio como Rei do Crime. Mas tem um rumor rondando a internet já faz um tempo, e ele vem ganhando mais força nas últimas semanas, que sugere que a gente talvez tenha o Duende Macabro no filme. Inclusive, caso a gente tenha o Duende Macabro, há quem diga que o Ned, melhor amigo do Homem-Aranha, possa se tornar o Duende Macabro, né? É importante saber que a gente já conheceu o Duende Verde na trilogia do Sam Raimi, lá com o Tobey Maguire, e agora a gente pode ver o Duende Macabro. Inclusive, caso a gente tenha o Rei do Crime, já tem teorias apontando que a gente possa ver o Sexteto Sinistro, que é uma das equipes de vilões que deram mais trabalho pro Homem-Aranha, e talvez a gente veja ela no filme, ou a formação, ou o início da formação desse time contra o Homem-Aranha no filme. Então tem muita gente que já tá bem ansiosa em relação a isso. Eu sou um, né? Até porque filme do Homem-Aranha é muito difícil a gente ter um filme do Homem-Aranha muito ruim. Então tô bem otimista pro que pode acontecer. Enquanto as coisas estão indo de vento em polpa, né? Ali na produção do filme do Homem-Aranha, parece que não tá sendo a mesma coisa em Vingadores Doomsday. Ao que tudo indica, né? Existem rumores, né? Rumores não, na verdade já tá quase confirmado, que durante as gravações, parte do roteiro de algumas cenas não estava pronta. Inclusive, o ator Anthony Mackie, que fez, né, deu vida ali ao Falcão e atualmente é o novo Capitão América, citou, né, em entrevista à Screen Rant, de que para ele é uma experiência nova, né, fazer uma gravação sem ter um roteiro completamente pronto. E não foi só ele, teve outros atores que trouxeram declarações semelhantes em relação a isso na produção. E já tem muito fã que tá apreensivo com a possibilidade da gente ter filmes ruins, já que a gente teve 90% dos filmes da fase 4 e 5 da Marvel que não tiveram a mesma quantidade, né, de público, de audiência e de bilheteria, justamente pela queda, né, tanto na coerência quanto na qualidade das produções. Então tem muita gente que já tá torcendo o nariz com essa questão. Qual que é o ponto que eu quero ressaltar para vocês, já trazendo aí uma notícia e também uma curiosidade? Acho que todo mundo sabe que quem vai dirigir Vingadores Doomsday e Guerra Secreta são os irmãos Russo. Então isso me deixa um pouco mais tranquilo. Por quê? Galera, a gente tem que lembrar que os melhores filmes que a Marvel fez, esses caras dirigiram. Eles dirigiram um episódio de Agente Carter, que foi um episódio muito legal. Acho que é o episódio 2 ou 3 da primeira ou da segunda temporada. Eles dirigiram Guerra Civil, Soldado Invernal, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Então assim, os caras têm crédito na casa. Claro que a gente fica preocupado em saber que um roteiro não tá 100% pronto. Mas é importante que vocês saibam também que filmes como Tropa de Elite, tanto 1 quanto 2, tiveram muitas cenas de improviso com mudança de roteiro no decorrer das cenas. E claro, o filme Tubarão, de 1975, também foi produzido mais ou menos dessa forma. Inclusive, teve algumas cenas que elas foram escritas 1 hora antes das gravações, justamente pelas mudanças. O próprio Anthony Mackie menciona que, cara, o set de filmagem tá gigantesco. Então pensa, gente, tem o set de filmagem, tem viagens que precisam acontecer, conflito de agenda entre atores, porque afinal de contas, um ator ele não tá fazendo um único trabalho. Tem ator que tá fazendo, tá produzindo, tá dirigindo, tá interpretando em outros filmes. Então, às vezes, a gente pode ter, de fato, problemas com a agenda dos atores, a gente pode ter problemas que acabem precisando fazer alguns ajustes, tá? E não é o primeiro filme da Marvel que passa por isso. Então, me deixa, assim, não vou dizer preocupado, mas de orelha em pé para as notícias. O fato da gente não ter um roteiro, mas ao mesmo tempo saber que são os irmãos russos que estão conduzindo esse projeto me deixa um pouco mais tranquilo. Até porque, até agora, os caras se demonstraram extremamente competentes para fazer os filmes da Marvel. Então, vamos aguardar. Para quem não sabe, Vingadores Doomsday tá previsto ali para estrear em mais ou menos julho de 2026, só que a gente sabe que essa data é uma data prevista. Existe a possibilidade dessa data ser alterada em outros momentos. Enquanto Vingadores Guerras Secretas tem data prevista literalmente para 2027. É importante também mencionar que no filme, né,
Vingadores Doomsday, vai ser um início, né, de outra catástrofe multiversal que os Vingadores precisam lidar. Então a gente vai ter personagens como o Magneto, do Ian McKellen, né? Os personagens dos X-Men do início dos anos 2000 ali em peso também. A gente vai ter os personagens restantes dos Vingadores. Muitos nomes já foram divulgados naquele teaser, né, famoso que a Marvel soltou com a cadeira, com os nomes dos atores. Então a gente vai ter ali uma junção de equipes como do Guardiões da Galáxia, Thunderbolts, Vingadores, X-Men. E há quem diga que esse é o início do desfecho em Vingadores Guerra Secreta, que vai rebootar o universo Marvel. Inclusive a gente vai falar mais sobre esse reboot um pouco mais pra frente ainda no vídeo de hoje. Mas é importante falar que a ideia é que esse reboot deixe a compreensão dos filmes da Marvel mais simples, mais tranquilo pros fãs. Então, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Mas assim, a gente quis trazer essa notícia porque ela é bem interessante e é bom a gente ficar esperto para saber um pouco mais do que esperar desse filme. A atriz que protagonizou a pior série da Marvel até aqui fez um pedido bem polêmico para os fãs e que não foi visto, né, com bons olhos pela diretoria, tanto da Marvel quanto da Disney. O que acontece é o seguinte, ela é muito amiga, né, do apresentador Jimmy Kimmel, que soltou algumas declarações polêmicas, alguns comentários polêmicos a respeito do caso do Charlie Kirk, né, que foi aí assassinado há alguns dias atrás nos Estados Unidos, né, o ativista. E ela deu, o que acontece? Por conta dessas declarações, e claro, ele já vem fazendo críticas pesadas também ao governo Trump, e a emissora responsável pelo programa entendeu que era legal suspender o programa dele por um período, né? E a Tatiana Maslany foi nas suas redes sociais e ela literalmente boicotou o Disney Plus. Ela pediu para as pessoas que deixassem de assinar o Disney Plus e quem era assinante que deixasse de ser assinante, como se fosse uma espécie de protesto ao que aconteceu ao programa do Jimmy Kimmel. Eu não vou entrar nos pormenores dessa questão do Charlie Kirk, não vou entrar na questão de opinião, até porque a gente está vivendo um momento de polarização política e ideológica que, cara, tá bem complexo de explicar. Então, eu só queria trazer essa notícia para vocês, porque assim, eu não sei vocês, né? Eu não sei como é que é na vida de vocês, mas de onde eu venho, quando a gente faz um comentário ruim, né, na empresa a qual a gente trabalha, né, ou tem projetos com aquela empresa, a gente não é muito bem visto. Então só queria trazer a notícia, mas eu não vou repercutir muito, até porque, gente, assim, fica até difícil escolher um lado, dizer quem tá certo e quem não tá. Então eu vou deixar para vocês colocarem aí nos comentários qual que é a opinião de vocês sobre esse caso. Inclusive, quem quiser, dá uma olhada nas notícias, vocês vão ver que assim, ainda não demitiram ela, não falaram absolutamente nada. Mas, assim, a gente deve ter, imagino que haja algum tipo de consequência pelo que ela fez. O futuro dela ainda está incerto, mas achei que era uma notícia interessante para trazer, até porque envolve o universo Marvel. E, claro, a gente sabe que dentro da Marvel, desde algumas mudanças que foram feitas, também tem muita divergência ideológica e política. E isso se refletiu muito no fracasso de algumas obras que a gente assistiu na Marvel, a maioria delas relacionadas às fases 4 e 5. Então, vamos torcer para que isso em algum momento estabilize, não só na Marvel, nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, para que a gente possa continuar consumindo o melhor da bandeira Marvel. Galera, começou a circular também uma notícia de que o Kevin Feige, né, que é o chefão da Marvel Studios, ou não iria renovar o seu contrato, né, com a Marvel após a entrega de Guerras Secretas, ou ele seria demitido. Galera, para quem não sabe um pouco da jornada do Kevin Feige dentro da Marvel, ele começou na Marvel nos anos 2000, né, mais precisamente em 2000, sendo ali um produtor associado no projeto de X-Men, o primeiro filme dos X-Men. Depois, em 2007, ele acabou sendo presidente de produção, né? E aí fez um bom trabalho também. E no final de Homem de Ferro 1, que foi um sucesso, ele acabou sendo promovido a presidente da Marvel Studios como um todo. Ele é o cara que manda, é literalmente o CEO da Marvel, tá?
E essas notícias, né, dele abandonar, eu procurei, eu pesquisei em diversos sites de notícia, pesquisei em diversos lugares, de diversas formas, e eu não consegui encontrar nenhuma notícia que ela fosse confirmada. E aí, eu dei uma olhada e existe a grande possibilidade disso não ser verdade. Até porque, quando eu tava falando pra vocês sobre Vingadores Doomsday, que pode ser e provavelmente será um reboot dentro da Marvel, é importante mencionar que o Kevin Feige tá encabeçando esse reboot. A ideia é que ele deixe as histórias menos complexas, porque desde que a gente entrou na saga do multiverso, tem muita gente que ficou perdido. Aonde uma história começa, onde uma história termina, por que certa coisa aconteceu ali e não aconteceu aqui, por que tem 2 Tocha Humana, 3 na verdade, né? Então, a ideia é que se explique muita coisa nesse filme, tenha um desfecho que era para ter acontecido lá em Vingadores Ultimato, para que então a gente tenha um reboot, que possivelmente seja feito pelo próprio Franklin Richards, né? Assim como foi na HQ Guerras Secretas também, tá? Então não tem nada confirmado e existe a possibilidade de sim ele ficar na Marvel até 2032 ou talvez ele prorrogue um pouco mais o seu contrato. DC Studios. Galera, o James Gunn tem dividido opiniões nos últimos tempos. Tem muita gente que tem gostado do trabalho deles, e assim, quando eu falo do trabalho de James Gunn, todos os filmes do Guardiões da Galáxia foram feitos pelo James Gunn, e pra mim são filmes irretocáveis, tá? Pra mim são filmes que funcionam muito bem, ele criou um universo pro Guardiões da Galáxia muito legal. Só que na DC tem gente que tá gostando do trabalho dele até aqui e tem gente que não tá gostando. Muita gente criticou, né, o filme do Superman, né, e claro que a gente sempre tem comparações. Fizeram muita comparação com o filme do Christopher Reeve, mas tudo que veio depois do filme do Christopher Reeve foi criticado também. Então não dá pra falar que o filme foi 100% ruim. Tem coisas que deixam muita gente confusa, mas ao todo, a gente inclusive fez um vídeo sobre isso. Pra mim, o filme foi muito bom. Só que da mesma forma, tem muita gente criticando a série do Pacificador, tem muita gente que tá achando legal. Eu, meu filho Igor, editor do canal, a gente tá achando a série do Pacificador legal também. Só que mais recentemente, tiveram algumas declarações do James Gunn em relação ao futuro de Batman The Brave and the Bold. A gente sabe que esse é depois do filme do Superman, esse está sendo o filme mais aguardado. E embora a gente não tenha ainda a confirmação do ator, inclusive a gente também tem um vídeo, o editor vai deixar em algum lugar do card, mas a gente também tem um vídeo falando sobre atores que se prontificaram e gostariam, né, de interpretar aí o Bruce Wayne. Inclusive tem até um ator negro que mencionou, a gente fez um vídeo só sobre isso, que era o Winston Duke. Tá bem legal a matéria, deem uma olhada. Mas a verdade é que ele tava falando que eles já estão ali quase finalizando o roteiro de Batman Brave and the Bold, que é uma história que vem derivada das HQs, onde a gente tem um Batman um pouco mais experiente e já um Batman pai. Inclusive o Damian Wayne, né, que foi filho, né, do Bruce Wayne, cresceu ali na Liga das Sombras, ele que se torna, né, o novo Robin. E, cara, o James Gunn mencionou que ele já tirou algumas coisas do roteiro, alguns ajustes já foram feitos, e embora não tenha um ator definido, ele deixou algumas pistas pra gente. Uma é que a gente vai ter um Batman ali nos seus 30 e poucos anos, então tudo indica que vai ser um Batman de fato bem experiente. O outro ponto é que parece que ele vai descobrir a existência do Damian nesse filme, ou vão abordar um flashback sobre descobrir a existência de um filho nesse filme. Então a gente já não... Assim, vai ter uma história em torno disso. Então acredito que a gente veja muita coisa boa aí também, tá? E é importante mencionar que o Damian é o filho explosivo do Bruce Wayne. Ele não é tão paciente, tão misericordioso. O Batman também não é. Só que é que tá. O Damian cruza algumas linhas. O Damian foi treinado pela Liga das Sombras. Então pra ele é um assassino. E o Batman sempre vive nessa linha tênue, né, com o filho dele, entre ser pai, controlar o moleque, ao mesmo tempo amá-lo, mesmo ele tendo atitudes questionáveis. Então vai ser um filme bem importante. É legal mencionar também que o filme do Matt Reeves, aquele que está sendo protagonizado pelo Robert Pattinson, que é o The Batman, ele tá no universo separado desse universo que o James Gunn tá atuando.
Então aquela história não vai se cruzar com o universo as histórias, né, do The Batman do Matt Reeves, que inclusive vai ter um filme 2, não vão se cruzar ali com o do James Gunn, a menos se haja alguma incursão de multiverso. E é legal também, gente, vocês entenderem esse contraste entre as duas empresas. Por quê? Enquanto a Marvel, quando foi fazer o teaser oficial para divulgar Vingadores Doomsday, ela colocou um monte de cadeiras com os nomes dos atores num set, a DC se preocupa muito com essa parte do roteiro, da história, né? Pelo menos do cinema. Então é como se a Marvel focasse muito mais na influência dos atores, e a gente sabe que alguns dos melhores atores da história já participaram, né, de alguma ponta da Marvel ali, enquanto na DC o foco sempre foi nas histórias. Até antes do Man of Steel, por exemplo, muita gente não conhecia o Henry Cavill. Depois que a gente foi saber quem ele era. A Gal Gadot, por exemplo, pouca gente lembra que ela fez Velozes e Furiosos. Só que ela é literalmente a Mulher Maravilha para muita gente quando a gente se refere. Então, basicamente, o roteiro da DC dá o estrelato, né, pros atores, enquanto na Marvel as pessoas vão assistir para ver a atuação. Então é um contraponto bem interessante entre as duas marcas, né, entre as duas bandeiras. Mas acho que o James Gunn tá fazendo um trabalho honesto, que tá no começo, e a gente precisa, né, aguardar para deixar o cara trabalhar também. Não dá para simplesmente criticar. E eu acredito que ele vai ajustar muita coisa. Também é importante mencionar que a gente teve ali o filme do Superman, a gente teve já algumas conexões, inclusive até a aparição do Lex Luthor na série do Pacificador. Tá muita gente aguardando, tem muita gente aguardando por esse filme do Batman Brave and the Bold. E a gente sabe que também vai sair um filme da Supergirl com a participação do Jason Momoa como Lobo, que pra mim é o papel da vida dele, ao invés de terem colocado ele como Aquaman. Também uma série, a gente já comentou sobre isso, uma série dos Lanternas Verdes está sendo produzida, provavelmente para HBO. Então assim, o James Gunn está construindo um universo ok. Tem muita coisa que ele poderia melhorar, que poderia ter sido melhor adaptado, mas cara, ele tá colocando a visão dele, deixa o cara trampar. Vamos esperar para ver como que ele tá construindo o universo. Por enquanto, a gente tem 3 conexões, né? Entre a animação que ele fez, alguma coisa da Criaturas, eu não vou lembrar o nome agora, me fugiu exatamente agora, o Pacificador e o Superman. Então vamos ver essa construção do universo pra gente poder falar se ele fez ou não um bom trabalho. Mas eu confesso que eu tô bem ansioso pra assistir Batman Brave and the Bold. E vocês? Filme do Street Fighter 2026. Galera, nas últimas semanas, né, algumas artes vazadas, não sei se foi bem vazado ou não, circularam na internet relacionado aos próprios atores já caracterizados como os personagens de Street Fighter. Teve uma arte aí mostrando como que o 50 Cent, né, ficou com o Balrog. Tem inclusive fotos, né, imagens no Twitter da atriz Kalina Niang, já como Chun-Li, só que ela tá com o hobby por cima, então só dá pra ver, né, o penteadinho da Chun-Li, e também do Noah Centineo, como Ken. E esse moleque, inclusive, cara, a mudança de corpo dele, do Esmaga-Atom do Adão Negro pra agora, cara, tá bizarra. O moleque tá shapeado, tá com shape legal. A imagem que pegaram dele meio de lado, assim, não valorizou tanto. Mas tem uma de frente que ele tá metendo um double bíceps que o moleque tá, cara, trincadaço, o cabelo tá legal. E na imagem que circulou, que é uma foto dele de lado, dá pra ver que o kimono tá bem sujo, o rosto tá bem sujo, tem algumas sujeiras laterais no braço, assim. Então acho que vai ter muita cena de luta nesse filme, tá? Também já tiveram outros atores que já apareceram, ainda não caracterizados. Tem uma foto da equipe inteira, inclusive a gente fez um vídeo falando sobre todo o casting, mas basicamente a gente vai ver personagens clássicos nesse filme. Personagens como Ken, Ryu, o Blanka, do Jason Momoa, o Akuma, a gente vai ter ali o Gaio, vai ter o Bison. Então tem muito personagem clássico que vai aparecer. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Pra mim, a história de Street Fighter, ela é uma história muito legal. Só que a ambientação de Street Fighter, pra mim, com o cinema é complicada. Porque eu consigo imaginar um filme de artes marciais, como tem ótimos filmes por aí.
O fato da pessoa ficar andando de um lado pro outro com o kimoninho me incomoda um pouco. O contexto de magia do Street Fighter ainda não foi explorado. Foi explorado naquela porcaria do filme A Lenda de Chun-Li, mas não ficou dos melhores. Então, assim, me deixa preocupado, porque a gente quer o poderzinho, mas ao mesmo tempo não combina muito bem com o cinema. Então, é um filme que, assim, tá dividindo muita opinião, mas a verdade é que tá todo mundo curioso pra ver. E o casting que eles escolheram, aliás, o casting que eles escolheram, ficou muito junto a frase, o casting que eles escolheram, pra mim, até o presente momento, tá muito bem acertado, tá? A gente sabe que o filme tem previsão de lançamento para 2026, as gravações já estão avançadas, se eu não me engano já estão quase finalizando, tá? E, cara, é um filme que, se bem feito, vai virar uma franquia muito foda. E, cara, Street Fighter é o jogo de luta mais bem sucedido de todos os tempos. A gente sabe disso. Eu, por exemplo, sou muito fã da franquia. Joguei muito Street Fighter, joguei campeonato de Street Fighter na minha vida. Então, é um filme que eu espero que eles tenham todo o carinho possível, mas a gente sabe que muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte. Mas, conforme as notícias forem chegando, a gente vai trazendo para vocês. Mas e você? Ficou empolgado com alguma dessas notícias? E desses filmes que a gente mencionou, qual deles você está mais ansioso para assistir? Deixe nos comentários. E galera, hoje, como eu mencionei, é dia 28/9, domingo. Tô fazendo a gravação agora, vou mandar pro Igor editar para lançar o vídeo na quarta-feira, onde provavelmente vocês vão estar assistindo. E hoje a gente bateu 1000 inscritos. Foi a nossa primeira meta, tá? Depois de um ano recorrentemente de trabalho no canal. Quase 2, na verdade. Né? Nesse período, a gente teve muita coisa aconteceu. Num outro momento, vou gravar um vídeo para vocês explicando tudo a respeito do nosso canal. Mas eu quero agradecer a cada um que tem acompanhado a gente, que tem, né, que estão inscritos no canal, que vão lá, curtem, comentam com a gente. Cara, isso é gratificante. Pensa que, assim, são 1000 pessoas acompanhando o nosso trabalho e sempre tem gente nova. Até que era pra gente ter batido antes, mas às vezes sobe um pouquinho mais, a gente ganha 4, 5 inscritos, perde 2, às vezes são contas excluídas e afins. Agora, é importante mencionar a gratidão que a gente tem. Só que não acabou. A gente ainda tem uma outra meta para bater, que são de 4.000 horas de visualização. Então, continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Curtam, comentem, compartilhem, está ajudando a gente a crescer. Quanto mais gente, mais visualização. E, cara, a gente tá quase lá. A gente tá quase lá. Deve faltar algo em torno de umas 2.000 horas pra gente atingir. E a gente tem um timing pra fazer isso. São dentro de 365 dias. Só que nem todo mundo assiste o vídeo inteiro. E eu entendo, às vezes tem tema que é mais interessante, menos interessante. Mas se vocês puderem ficar um pouquinho mais assistindo os nossos vídeos, vai ajudar bastante, né? Desde que o assunto de fato agregue valor. Mas eu tô muito feliz, o Igor também. Num outro momento a gente vai gravar alguma coisa aí para agradecer de uma forma um pouco melhor, principalmente quando a gente entender que consolidou exatamente o número, a gente tá com exatamente 1000, vou esperar chegar ali 1010, alguma coisa. Mas eu tô muito feliz e tudo isso é graças a vocês. E, cara, nem sei o que dizer, né? Eu tô aqui enrolando, nem sei o que dizer, mas eu tô muito feliz por isso, porque não é fácil, a gente tem a nossa correria do dia a dia, coisa para fazer, e no fim das contas, o que a gente quer é trocar essa ideia com vocês. Então, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês num próximo vídeo. Valeu, galera!